Fala galera, beleza? Vamos lá, mais um vídeo? Foi mal. Se inscreve aí, compartilha com seus amigos, beleza? É claro. Galera, escolhi um tema para falar hoje, nesse vídeo aqui, que é um tema que todo mundo tá por dentro, infelizmente. Nós estamos acompanhando aí muitas tragédias, não é? No nosso mundo, neste mês aí de setembro, agora de 2023. Aqui no nosso país, infelizmente, um ciclone, enfim, uma tragédia no sul do nosso país, ali no estado do Rio Grande do Sul. Não é apenas no Brasil. Você também tem acompanhado notícias ali do norte da África, não é? Enchentes de grandes proporções ali na Líbia e também um terremoto terrível, coisas horríveis acontecendo ali no Marrocos, também na região do norte da África. Muitas pessoas sofrendo. E quando essas coisas acontecem, inevitavelmente as pessoas já se perguntam, né? Será que tem alguma coisa a ver com o apocalipse? Elas já começam a pensar em coisas desse tipo. E eu gostaria de falar exatamente sobre isso. Um tema em especial que incomoda muitas pessoas, que elas ficam realmente com medo. E eu quero ler com você o que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 15, no versículo 1. Mas eu quero dizer para você que muito mais do que um livro que deixa as pessoas com medo, o Apocalipse ele deveria ser entendido, de fato, de forma positiva, como a vitória final de Deus e de seu povo sobre o mal. Vamos lá. Apocalipse 15, verso 1. O apóstolo João ele escreve o seguinte: vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Bom, você pode compreender algumas coisas muito simples. Ninguém gosta de coisa ruim, ninguém gosta de sofrimento. Isso aí é muito óbvio, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Muitas pessoas gostariam de que as escrituras não fizessem referência nenhuma a coisas desse tipo: pragas, desastres, juízos divinos, principalmente no tempo do fim. Mas é exatamente isso que você leu comigo aqui no capítulo 15 de Apocalipse. Eles tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus, outra versão, né? Mas você e eu não temos como fugir, elas estão aí. As dificuldades na compreensão das pragas são evidentes na variedade de interpretações que existem. Mas o fato é que elas são reais, porque estão no texto bíblico. Contudo, nós podemos concluir algumas coisas em relação a essas pragas que aparecem no final da Bíblia, no último livro, né, que é o livro do Apocalipse. Algumas conclusões nós podemos tirar. Primeiro, o fato de que a primeira praga, se você estudar certinho esse tema, você vai perceber, ela é derramada sobre aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. No capítulo 16, no verso 2, você vai encontrar isso aí. O segundo ponto que nós podemos concluir é que elas são derramadas depois da terceira mensagem angélica, depois da conclusão desta mensagem. Uma advertência específica contra a besta e sua marca, que virá em oposição a um selo do próprio Deus. O Apocalipse fala isso claramente. E nesse caso, nessa segunda parte aqui, você vai encontrar esta situação ali no capítulo 14 de Apocalipse, verso 9 até o 11. A terceira conclusão que nós podemos tirar em relação a essa questão é que essas pragas ou flagelos, elas representam a plenitude da ira divina.
Isso é um pouco estranho, realmente, eu concordo, porque a gente fala muito do amor de Deus, e isso é inquestionável. A Bíblia descreve, destaca muito a bondade de Deus para com a humanidade, mas diz que ele é justo também. Eu acho que essa parte não agrada a maioria da galera aí, principalmente uma turminha aí que gosta de ficar forçando algumas interpretações, etc. Isso não funciona, porque a Bíblia fala que Deus também é justo. E aqui no Apocalipse fala sim da ira divina. Estas pragas representam a plenitude da ira divina, sem a presença de misericórdia. Ih, rapaz. Você encontra isso no texto que nós lemos e também no capítulo seguinte, o capítulo 16, também no verso 1. Isso tudo sugere para nós que as pragas tomam lugar depois do término do tempo da graça. Depois do tempo que Deus deu à humanidade para que ela pudesse compreender a sua vontade, tomar decisões importantes, se arrepender, abandonar o mal, não tem mais jeito, então realmente Deus vai ter que acabar com essa história. No tempo das pragas, que são descritas aqui no Apocalipse, a sorte de cada pessoa já está lançada. Ou seja, não é possível que alguém mude de lado. Vamos falar assim de uma forma mais simples para ser entendida. Não será mais possível que alguém realmente se arrependa da sua conduta, dos seus pecados, quando essas pragas forem derramadas sobre a humanidade, como nós vemos aqui no texto do Apocalipse. Bom, devemos observar também o seguinte. Isso é muito importante. Primeiro, tais pragas, elas são um resultado de uma intervenção sobrenatural de Deus. Não tem nada a ver, por exemplo, com o que nós estamos presenciando, lamentavelmente, durante este mês, tanto na tragédia que afetou muitos no sul do Brasil, como essas tragédias também nesses países do norte da África. Neste caso, presta bem atenção, neste caso específico das pragas, que estão relatadas aqui no livro do Apocalipse, elas são resultado da intervenção sobrenatural de Deus. Portanto, não é possível atribuir a elas fatores naturais. Isso não vai ser possível. Ah, mas o aquecimento global vai estar ruim demais. Viu? O negócio vai ficar tão ruim que vai gerar essas pragas do Apocalipse. Não, nada a ver, irmão. É diferente de um desastre natural. Por quê? Desastres naturais afetam a todos, inclusive pessoas boas. Infelizmente, eu sei que isso é um assunto difícil e não é o momento para o vídeo, quem sabe num outro vídeo, né? Por que Deus permite certas coisas para pessoas boas e às vezes pessoas que não são boas não passam por certas situações? Isso é realmente uma coisa muito complexa, eu compreendo e reconheço. Mas o nosso tema aqui das pragas do Apocalipse, dessas 7 últimas pragas, né, são diferentes. A questão é diferente aqui. Desastres naturais afetam todas as pessoas, inclusive o povo de Deus, inclusive pessoas boas. Mas aqui nesse contexto, as últimas pragas, elas são direcionadas exclusivamente aos ímpios. E aqui no Apocalipse nós podemos entender ímpios como aqueles que são rebeldes declarados contra Deus e sua vontade. Bom, depois dessa informação simples e importante de que essas pragas não têm nada a ver com desastres naturais, se você estudar com calma cada uma delas, vai perceber que ao tempo da 5ª praga, os homens ainda estão sofrendo os efeitos da primeira. Você pode encontrar isso no capítulo 16, ali, verso 11 do Apocalipse. 16, verso 11. Isso sugere que as pragas são derramadas sucessivamente, dentro de um espaço de tempo relativamente curto. Porque os efeitos da primeira ainda estão sendo sentidos quando vem a 5ª praga. Em determinados aspectos, e esse é um ponto importante que eu gostaria que você prestasse bastante atenção.
em determinados aspectos, essas 7 últimas pragas que estão no Apocalipse, elas são muito similares, muito parecidas com as pragas do Egito. Você já ouviu falar muito sobre essa história das pragas do Egito, né? Sim. E nesses 2 casos, elas têm o objetivo de testificar da autoridade de Deus, do seu poder. Se a gente voltar para a história ali do livro do Êxodo, você vai perceber que as pragas foram o último recurso de Deus para punir Faraó e toda aquela nação que escravizava os israelitas. Bom, o Apocalipse, ele está construído sobre uma linguagem do Antigo Testamento, sobre fatos e eventos, agora numa nova ótica, escatológica, para o fim dos tempos. É como se o autor do Apocalipse tivesse pegado emprestado ideias e fatos, acontecimentos do Antigo Testamento com Israel para reproduzir agora numa linguagem diferente, num outro contexto. Bom, cada uma das pragas que caíram sobre o Egito, cada uma delas foi literal. Cada uma delas foi designada para demonstrar a futilidade da confiança daquelas pessoas, daquela nação, nas suas divindades falsas. Cada uma das pragas que Deus, de forma intencional, enviou sobre o Egito, destruía a reputação de alguma daquelas divindades que eles adoravam. As pragas destruíram a confiança na falsa religião. E se você estudar o livro do Apocalipse com cuidado, você vai perceber que no fim dos tempos haverá uma confederação, uma aliança, justamente para destruir a verdade da palavra. Bom, essas pragas do Egito provam o envolvimento de Deus, o seu juízo direto contra os egípcios, por tudo que eles fizeram, pela recusa de deixar Israel partir, etc. Agora, voltando aqui para o texto do Apocalipse, poderíamos sim, seria seguro sim dizer que as 7 últimas pragas são julgamentos divinos, são literais, serão fatos históricos, embora a descrição delas seja em imagens simbólicas. Mas assim como as pragas do Egito aconteceram, agora, no contexto do fim, no livro do Apocalipse, novamente nós temos Deus usando esse método para punir aqueles que o desobedeceram e desperdiçaram as suas ofertas de misericórdia. Galera, é o seguinte, para conclusão, vamos fazer um resumo rápido aqui. As primeiras pragas estão conectadas, então, com a tipologia do Egito. Mas as 2 últimas têm uma referência específica à queda de Babilônia. Aquela Babilônia também antiga da Mesopotâmia, que também foi um clássico inimigo do povo de Deus. Bom, a pergunta final aqui é a seguinte: qual o propósito das pragas? Você deve estar se perguntando, tá bom, Deus não está muito contente, e assim como ele fez no Egito, enfim, ele vai fazer isso com a humanidade que não obedeceram. Bom, o propósito das pragas é punir o opressor e libertar os opressos. Foi assim no Egito, será assim no final, quando haverá um levante organizado, a falsa religião, ela realmente vai aparecer de forma muito clara, tentando destruir as verdades que incomodam da palavra de Deus e aqueles que tentam obedecê-la. Bom, o objetivo de Deus em inevitavelmente mandar as pragas no Egito era libertar o povo para que eles pudessem finalmente ir para a terra prometida, para Canaã. E não será diferente no final, quando Deus irá
conduzir o seu povo, aqueles que forem fiéis à sua palavra, a Canaã celestial. Deus irá punir aqueles que rejeitaram sua graça. Eu sei que isso é um assunto muito difícil e complexo de se entender, você precisa com muita oração estudar, mas alegre-se, pois a justiça será feita no final. Que Deus te abençoe, que a sua fé possa ser renovada na sua palavra a cada dia. Um grande abraço e até a próxima.